Olá, tudo bem? Hoje é 26 de agosto, quinta-feira. Vamos então com o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um livro religioso. Aqui a gente fala de todos os livros, né? Já falamos esse mês livro da Bruna Sufistinha, já falamos do Henri Bugalho. Hoje vamos falar de um livro de um santo da Igreja Católica. É um dos homens mais aclamados da Igreja Católica. São Francisco de Assis, escrito por Tomás de Celano. Bom, características do livro. O livro é pela editora Vozes, tá aqui. A editora Vozes ajuda muito a gente, a editora Vozes compartilha vídeo da gente, né, várias vezes, foi muito legal. Obrigado para todo mundo da Vozes que compartilha a gente, né. Vamos lá. Esse livro é muito legal, né? Ele teve tradução, deixa eu ver aqui, um frade franciscano. Ele traduziu esse livro de uma forma bem interessante. A escrita, ela foi feita na Idade Média, tá? São Tomás de Celano era um homem do século XIX, século XII, se eu não estiver enganado. E o São Francisco de Assis, ele vai contando como é que é a história de vida desse homem, como é que é a história de vida, de como ele saiu da esbórnia até se tornar um dos santos mais influentes da história da Igreja Católica. Vamos lá então falar um pouco sobre a história de São Francisco de Assis. Mas antes eu vou falar da estrutura do livro. O livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte ele tem três livros, né? E a segunda parte tem 2 livros. Dentro desses livros tem subcapítulos, que é interessante para poder guiar o leitor. Tá certo? Outra coisa bem básica do livro, A Vida de São Francisco de Assis, é como que ele vai escrevendo o livro. Por exemplo, ele vai falando como é que é a vida de São Francisco de Assis, intercalando a fala do autor com a escrita bíblica, né? Então tem trechos da Bíblia com citações bíblicas para falar da vida de São Francisco, né? Isso é bastante interessante. Vamos então à história do livro, né? Eu acho que todo mundo conhece, mas se você não conhece ainda a história de São Francisco, vale a pena. Francisco, ele nasceu em Assis, na Itália, filho de um mercador rico, né? E ele gostava de se divertir, gostava de guerra, ele gostava, era um homem medieval, enfim. Ele foi para uma guerra, né? Depois ele retornou dessa guerra. O retorno dessa guerra, ele ficou preso, adoeceu, depois o pai dele soube que ele estava de volta, até que ele foi tocado por Deus e um crucifixo falou com ele, né, para reconstruir a igreja. Ele então começou a se despir de todos os bens materiais, inclusive de tudo, e ficando nu em praça pública. O bispo, vendo aquilo, tirou a casula, né, que é a roupa de bispo, e o acolheu, né, para não ficasse nu à vista de todos. Bom, a partir daí, o Francisco ele começa uma peregrinação. Nessa peregrinação, ele cria uma ordem franciscana e junta outros jovens para que consiga alterar a imagem da igreja. A igreja, só lembrar um pouquinho, na Idade Média, que era um órgão repressivo, né? Nesse período aqui ainda não existiam as fogueiras, deixar bem claro, nem toda a Idade Média foi desse jeito. Mas a igreja, que era vista como algo opressiva, então São Francisco ainda não era santo, Francisco tornou a igreja com um olhar dos pobres e para os pobres, a serviço dos pobres, né? Tanto é que todos os que estavam junto dele eram operários, considerados operários, frades operários, tá certo? Não foi fácil para ele conseguir a autorização do Papa para conseguir que a sua ordem fosse reconhecida, né? Enfim. E é uma grande história, né, da editora Vozes,
né? Tradução, deixa eu ver aqui, eu esqueci. Perdão, gente, eu esqueci de quem é a tradução. Do Frei Celso Márcio Teixeira. Esse livro vale muito a pena você ler. Tá? Pela editora Vozes e pela Conferência da Família Franciscana no Brasil. Tá aqui. Recomendo a leitura. É isso. Muito obrigado. Os altares, ABC, Vidas Negras Importam. Até o próximo. Se puder e quiser, para mais vídeos assim, falando de livros, financie o canal. A chave Pix está na descrição. Até o próximo. Tchau.